Pode ir. Certo, não combina não, né? Oxe, é abertura, pô. Já começou o programa? Já. Seja bem-vindo ao Trading Food, um lugar especial para vocês, onde a gente vai comer uma comida boa e falar sobre trading com convidados espetaculares, né? Então, esse é o primeiro episódio, nós estamos recebendo aqui dois convidados também espetaculares, né? Que é o nosso amigo Osvaldo da Earn2 Trading Brasil, né? Que é uma mesa proprietária americana espetaculosa, e também o nosso amigo aqui, Breno Carvalho, multimilionário do Recife. Brincadeira. Vai ficar no trade, hein? Vai chegar lá, hein? Então é isso, pessoal. Estamos conversando aqui um programa onde a gente vai cozinhar, se divertir, falar sobre aquilo que a gente gosta, que é o trading e food. Hoje eu vou preparar um prato italiano da nona, não, brincadeira, vai ser um carbonara, que é um prato típico romano, né? Interessante falar que a história do carbonara vem de 1800 e era um prato feito por carvoeiros da região da Úmbria. Então, basicamente isso, colocaram o carbonara, outras pessoas falam que é porque tem a pimenta e o bacon pretinho, então parece um carvão no meio do prato, mas enfim, a história é essa, mas o que eu quero falar é que é gostoso pra caramba. Tu vai ver, super simples, são 4 ingredientes básicos, né? Nós vamos ter a própria pasta, que é o macarrão, nós vamos ter o que? A pancetta, que é basicamente aqui a bochecha do porco, ok? Nós vamos ter o ovo, e nós vamos ter o bacon. Bacon é vida, pessoal, ok? Então isso basicamente é o que nós vamos ter aqui. Nós vamos harmonizar aqui andando de bicicleta, que é um vinho branco, um chardonnay, que harmoniza super bem com o carbonara. Então fica aí a dica, né? E a gente vai harmonizar com algo mais. Nós vamos harmonizar falando sobre trading, né? Falando sobre o mercado americano, que é o grande mercado, na verdade, né? Muita gente está aqui na Bovespa operando, na B3, enfim, né, levando só no chicote. E olha que eu já operei 15 anos de minha vida na B3, tá? Mas é isso, o mercado americano é o maior mercado do mundo, cheio de oportunidades, um índice que opera, que está aberto 24 horas e que tem uma liquidez fantástica para você operar em diversos momentos durante o dia. Então é isso que a gente vai falar, nós vamos falar aqui com nossos amigos, os convidados, né, que inclusive eu vou passar a palavra para eles, para quê? Para eles se apresentarem, tá joia? Então é isso aí, vou passar a palavra para o nosso amigo Breno, que é o multimilionário do Recife, beleza? O cara que manda e desmanda no Recife, no Nordeste do Brasil, e aí ele se apresenta e depois vai aqui o nosso amigo Osvaldo também falar um pouco para vocês, tá bom? Enquanto isso, estou aqui preparando o prato para esse safado degustar depois, né? É isso aí, pessoal, vamos embora. Breno! Fábio, eu queria primeiro agradecer o convite, certo? Eu acho que é uma amizade e que o trade hoje só vem a fortalecer isso aí. Eu comecei da maneira totalmente errada. Primeiro, eu não tenho conhecimento nenhum, então sem conhecimento você não tem como realmente saber o que está fazendo, né? E aí eu comecei pelo tape reading. E você sabe que é uma bronca, pode dar dinheiro, mas é uma questão que, como você mesmo fala, suga muito a gente, tanto intelectualmente como fisicamente também. E aí eu passei uns 2 anos batendo a cabeça realmente na parede com a questão do tape reading, até notar que não, tem alguma coisa errada. E foi quando eu comecei a estudar também um pouco da análise técnica. A gente voltou a conversar depois do tempo, a gente conversava sobre outras coisas, e aí eu disse, não, vou entrar no curso, Fábio, vou entrar no teu curso. Eu entrei no curso, estou entrando nesse mercado americano, lógico, aprendendo bastante, né? Acho que cada dia é uma evolução e é o que eu pretendo fazer até o resto da minha vida. Entendeu? Hoje não é a minha atividade principal, mas o caminho que eu quero buscar para que ela seja. E aí nada mais importante do que Fábio nesse caminho. Opa, vamos embora. E aí, Osvaldo, quem és tu? Meu nome é Osvaldo Guimarães, sou gerente de marketing da Earn2 Trade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você, Fábio, pelo convite aqui de participar do primeiro programa do Trading Food.
que é uma oportunidade muito bacana. Eu tenho certeza que é um programa que vai crescer muito. Esse é o primeiro de muitos. E é muito bom estar aqui, até porque eu vim de outra cidade, de Salvador. É a primeira vez que eu venho aqui em João Pessoa. É uma cidade linda, a orla maravilhosa. Andei de bicicleta, muito bacana. E agora estou bebendo bicicleta. Andando de bicicleta à noite é bom, né? Pois é. Refrescante. E aí, falando um pouco sobre mim, eu era de uma área totalmente diferente. Acabei sendo convidado para trabalhar no atendimento ao cliente na Antitrade. Em uma semana eu já tinha saído do atendimento ao cliente, fui para tradução, porque eu vi que tinha alguns problemas com a tradução no português brasileiro. Depois eu vi que o blog ali estava tendo poucos acessos, eram só 3, 10 acessos por dia. Eu falei, ó, eu consigo consertar isso aí. Em 3, 4 meses já estava tendo 300 acessos por dia. Depois de um ano agora já está tendo mais de 1.500 acessos por dia. Então eles viram em mim um grande potencial de uma pessoa que conseguiria mudar a estratégia de marketing deles e me contrataram como gerente de marketing, que é a posição que eu estou agora. Então é uma empresa onde eu cresci muito, eu ajudei eles a crescerem também bastante. Fui um dos idealizadores do plano de carreira trader, que é um produto que está fazendo agora muito sucesso. E fora isso, eu acredito de fato na empresa e por isso que eu busco sempre oportunidades de estar sempre ali. Eu estou aqui com você agora, eu estive lá com o Jorge em Manaus, conversando com ele, que é o seu aluno, certo? E que passou na mesa. Que passou na mesa de primeira, na primeira tentativa ele foi aprovado. Então, para mim tem sido uma experiência fantástica como pessoa e também como profissional, poder crescer na Antitrade, uma empresa que eu tenho acreditado cada vez mais. Inclusive na entrevista com o Jorge, quando eu perguntei para ele sobre as regras, o que ele achava das regras, ele falou tão bem de tipo como as regras ajudam no gerenciamento de risco, que é exatamente o que você fala, e que você tem um bom gerenciamento de risco é o mais importante como trader, que a partir dali eu passei a acreditar mais ainda na empresa, sabe? Eu vi assim, poxa, aqui realmente tem um potencial para levar as pessoas, nem que seja para dar o primeiro passo, porque você não vai arriscar o seu dinheiro, você começa ali com o dinheiro da empresa e você vai poder operar com valores altos e ter sucesso ao longo prazo. E ser remunerado, muito bem remunerado, exatamente por estar operando com valores altos, né? Exato. A alavancagem é tudo lá. Pois é. Pois é. Então, pessoal, vamos colocar agora a pasta aqui, né, na nossa panela, né? A panela toda cheia de pra que isso, né? Agradeço a minha esposa, inclusive, que foi quem colocou aqui essa espagueteira e tudo mais. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó. A massa não é qualquer uma, hein, pessoal? Não pode ser pegar a massa brasileira e vai botar, não. Não pode, ó. Trader que é trader, a gente, né, ganha um dinheirinho, a gente tem que curtir melhor aí, né? Isso tudo. Então, vamos lá. Pegar aqui, basicamente, umas 400 gramas de macarrão. Porque Breno, ele come pra caramba. Ele é magro assim, meu irmão, mas o cara come. Eu sei disso que eu conheço o Brenão há algum tempo já. No Nordeste a gente fala magro de ruim, né? É, magro de ruim. Soltou, solta mais um pouquinho, porque tem Alberson ali que é também magro de ruim. Então é isso, pessoal. Enquanto a gente vai estar fazendo aqui sempre nosso jantar, a gente vai estar conversando sobre algumas coisas de trading, né? E eu queria dar algumas opiniões aqui também, né? Tanto na transição aqui que nosso amigo Breno está passando, nessa transição de primeiro você se encontrar como trading, você imaginar, cara, de verdade, porque, vê bem, trading não é só uma técnica, não só é uma operação. Eita, faltou o sal! Eu tenho que salgar esse negócio aqui, pelo amor de Deus. Colher de sopa são 2 colheres de sopa de sal, hein, pessoal? Só para vocês saberem, depois eu vou deixar a receita aqui aqui embaixo no YouTube, vai ter a receitinha para vocês pegarem. Então, deixa eu pegar aqui. É um sal rosado Himalaia que eu uso, que é um sal específico, fodástico pra gente, né? Só frescura da pessoa. Vai ter aluno meu que vai tirar onda comigo, só porque o meu sal é rosinha, mas tudo bem. Pessoal, agora nós vamos aqui ligar para colocar o bacon, né? Bacon eu chamo de pancetta, mas vocês podem usar bacon também, tá? Não tem bobagem, bota aí. Vamos lá, já coloquei aqui. Vou colocar, não precisa colocar absolutamente azeite, óleo, nada, tá? É só colocar aqui nosso querido bacon, deixa ele aqui, a panela ainda tá fria.
tá certo? Tem mais bacon aqui que Alberson me falou que gosta muito de bacon, dá para dar uma acelerada no bacon, viu, Alberson? De bicicleta não, mas de Ferrari já dá para botar aqui um pouquinho mais de bacon. Aqui nós vamos agora misturar o ovo com o parmesão. Simples assim, ó. E você faz assim, ó. Essa é a técnica de misturar, tá? Você faz. Sentiu? Simbora, só besteira aqui. Mas enfim, você mistura aqui o parmesão com o ovo, tá? Coloquei o parmesão e aí você vai mexendo, 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 porque a gente vai acrescentar agora a massa junto com o bacon para depois colocar o ovo, tá? Porque se você coloca, corre o risco de você fazer um ovo frito. E a consistência do carbonara não é essa. O carbonara ele vai ficar tipo um molho, ok? Então vamos lá, misturando, misturando. Depois vou botar uma pimentinha também aqui. Enfim, vamos lá. Enfim. Bem, eu queria agora, nosso amigo Breno falou algumas coisas em relação a que nós discutimos sobre trading, sobre os obstáculos. Eu queria passar para o Oswaldo para entender também o que é que ele acha sobre esse sentido, né? Ele está vendo no dia a dia várias pessoas que estão aplicando na própria mesa proprietária e ele tem um entendimento mais, talvez até mais amplo do que acontece. Aí eu queria passar para o Oswaldo aqui, ele falar um pouco mais sobre isso. Enquanto isso eu estou mexendo e preparando o nosso carbonara. Troppo buono. Então, essa questão do que você falou, que o trading ele parece muito com a vida, eu achei muito interessante, e de que você também disse que não desistir nunca, né? Sempre continuar. E eu acho que isso vale para qualquer área da vida realmente, não é só no trading. Se você está ali, se você tem a oportunidade de fazer alguma coisa e você tem como seguir em frente, você tem muitas chances de dar certo, porque muitas pessoas não têm nem essa oportunidade, sabe? Então, o primeiro passo é você ter a oportunidade e você querer aquilo. E o segundo passo é você ir em frente e não desistir, porque realmente isso vale para qualquer área da vida. Muitas pessoas não vão estar ali com aquela chance de, no caso do trading, de operar, de ter dinheiro para fazer isso, ou de ter tempo, porque muitas pessoas têm filhos, tem um trabalho que é de 8 horas por dia, 10 horas por dia, 12 horas por dia. E você tendo ali a oportunidade de ir em frente, você tem muito mais chance de conseguir. E eu cito até um dos alunos do Fábio, que é o Jorge, ele fez de primeira, passou, acontece. Muitas pessoas também conseguem passar de primeira, mas na maioria das vezes, essas pessoas que vêm, por exemplo, para a trade, elas já têm uma bagagem muito ampla, de anos e anos e anos de estudo. Então a gente mesmo fala que a trade, o plano de carreira ou o Gauntlet Mini, os nossos produtos, eles não são uma coisa para iniciantes. A gente chama de desafio, porque realmente é um desafio. Tem regras, então a gente sempre envia assim, conversando com o pessoal, a gente não engana ninguém. Isso aqui vai ser fácil, da noite pro dia você vai passar, vai ser aprovado e vai estar ganhando dinheiro e operando. A gente nunca fala isso, a gente envia e-mails falando é um desafio, o desafio do Gauntlet Mini, o desafio do plano de carreira trader. E os traders, eles vão para lá, vão operar seguindo essas regras e sendo aprovados, aí sim eles são aprovados por um desafio e muitos, inclusive, ficam felizes de terem puramente concluído o desafio. Nem pensa tanto, vou ganhar dinheiro, vou começar a operar de fato. Obviamente isso daí vale muito, mas a gente já teve clientes, um cliente, se eu não me engano, ele chegou lá e falou assim, fui aprovado, pra mim tá ótimo. Aí ele, não, mas a gente tem aqui o patrocínio, você não vai querer o patrocínio? Aí ele, não, eu só queria ser aprovado na prova. Aí a gente ficou, não, rapaz, mas tá aqui, você pode pegar, tipo, você vai ser patrocinado, você pode operar com dinheiro real. Ele, não, eu só queria mesmo ser aprovado. Aí a gente falou, tá bom, mas sempre que você, né? Assim, pra passar, pra ele saber que ele tava operando bem, né? Porque as regras realmente, elas são pra fazer esse filtro e ver quem está operando bem para poder ficar na empresa, né? Para a gente ter uma diminuição dos nossos próprios riscos. Porque se a gente pega qualquer pessoa que entrar e fizer a prova, pagou ali, já passou, aí a gente vai ter um prejuízo muito grande, né? A gente tem que escolher os traders que estão ali indo bem, que estão seguindo as regras, que estão sendo... Não é para lucrar todo dia. Não é o cara que vai ter 1.000, 2.000 de lucro, 3 milhões todo dia lucrando, não. Mas que ele vai ter
uma perda menor do que os lucros, ou que ele vai ter lucros mais consistentes do que as perdas, sabe? Então, é isso. Esse cara aí, ele não quis, a gente falou, pô, quando você quiser voltar e ser patrocinado, a sua conta vai estar aqui te esperando. Mas ele realmente sumiu do mapa. Então, para você ver, muito poucos, na verdade, fazem só pelo desafio, mas existem aqueles que fazem pelo desafio, o que é muito interessante de se ver, né? Então, é isso. Alguns que buscam esse desafio são aqueles que não estão desistindo, os que vão passar são os que não desistem e que, sei lá, se mantêm no trading, estudando sempre. Tem algo que é muito bacana, que é tipo o seguinte, né? Eu escuto várias histórias no dia a dia, histórias tristes. Não posso parar, pessoal? Tem que ficar aqui. Histórias tristes, assim, de gente que começa a tradar e no primeiro mês já coloca uma boa grana no processo. Exato. Entende? Eles não têm, vamos dizer assim, a habilidade necessária para fazer, ou seja, do trade uma coisa rentável, né? E eles começam a colocar uma grana que de fato faz falta. Eu estou falando assim de centenas de milhares de reais, no caso, né? E de dólares também, né? Então, assim, sempre chega para mim pessoas falando que estão tendo, de fato, dificuldade no trading, né? E que perderam muita grana. Então, assim, no caso da mesa proprietária, eu acho que é uma experiência fantástica. Em relação a quê? De você ter, de fato, ali uma experiência vivida com um capital maior, uma experiência vivida seguindo regras, porque qualquer trader que se torna consistente, ele precisa seguir regras. Sim. Regras relacionadas a que vão manter ele vivo no mercado, ou seja, regras relacionadas à própria gestão de risco, regras relacionadas à própria forma dele fazer o trading em si, ou seja, quando eu vou entrar, onde eu vou entrar, por que eu vou entrar, não é? Então, assim, isso acontece demais. Então, eu acho até que esse teu cliente, ele poderia já ter a grana necessária para operar, não é? E aí ele foi fazer a prova simplesmente para entender se ele estava apto a encarar o mercado. E eu acho que nesse ponto ele teve assim uma visão, uma responsabilidade, né, em relação ao próprio ato de tradar. E provavelmente esse cara, eu nem sei quem é, mas eu acho que pela atitude que ele tomou, ele provavelmente está ganhando muita grana no mercado. Então eu vou passar para ele. Fala aí, Pridão, o que é que você acha que faz sentido o que a gente está discutindo aqui? Total. Pessoal, o nosso prato já está pronto aqui. Eu acho que o que o Oswaldo falou é perfeito. Primeiro, esse ponto de não desistir, né, Oswaldo? Segundo, você realmente tem uma responsabilidade. E aí eu posso falar até uma coisa que a gente estava conversando à tarde. Eu também fiz testes para mesas proprietárias aqui no Brasil. Cheguei a passar, entendeu, Oswaldo? E teve já dentro da mesa, teve algumas mudanças de parâmetros que não ajudaram e também não ajudaria ninguém. Então, assim, eu acho que fora isso, a gente já tem no trade muita dificuldade. A gente já tem uma dificuldade de achar operacional, de trabalhar em cima da operacional, de ter uma responsabilidade com a técnica, responsabilidade com o dinheiro da gente, que eu acho que é importante demais. Tem a responsabilidade mental, que muita gente fala que é quase 80% a gente fala até de 90 a 10. E você tem uma mesa proprietária que realmente tem essa responsabilidade com o trader, uma visão para o trader, acho que é importante, entendeu? Sim. Tudo que você falou tem muita lógica. Uma das coisas que eu estava falando antes, que é aquilo de você entrar com o dinheiro que você não pode gastar. Isso daí é uma coisa que muita gente faz e que é muito errado. A gente não recomenda, ninguém recomenda isso, né? Provavelmente o próprio Fábio não recomenda isso fortemente, porque o cara tá pegando o dinheiro que ele tá ali do pão do dia a dia dele, sabe? O pão de cada dia ele vai lá, pega o dinheiro e gasta. Isso daí é uma coisa que é totalmente errada. E uma das vantagens da mesa proprietária é também isso, porque o cara que ele vai operar sozinho, ele vai pegar o dinheiro dele mesmo e não é uma quantia baixa. Geralmente o cara vai ter que entrar com muita grana para poder fazer mais grana. Então, se ele entra com muito, ele gasta muito e ele perde muito se ele tiver qualquer problema. Então, a vantagem da mesa proprietária é justamente essa. Ele entra com pouco e ele pode ganhar muito.
Isso. Então você faz uma escalonagem disso aí, né? A alavancagem, digamos assim. Você entrou com aquele dinheiro ali, que não é um dinheiro que vai afetar o pão de cada dia, não é um dinheiro que você está tirando e que você vai ficar com dívida nem nada. E se tiver, já repense o que você está fazendo, né? Pega um dinheiro ali daquele seu investimento mesmo. Coloca na prova, faz o teste, vê se você passa. Se você passar, é só alegria, sabe? Tipo, e você vai passar com a insistência, com a dedicação, a não desistência. A gente torce para que todo mundo passe de primeira, obviamente, mas os que não passam de primeira, basta insistir. Se você descobrindo, ou aprendendo mais sobre as regras, aí cada vez que você volta, você já sabe um pouco mais do que foi que você teve problema, o que foi que você falhou. A conversa com o Fábio, por exemplo, pô, Fábio, eu falhei aqui, o que pode ter sido? Aí ele já dá uma dica ali. Eu fiz uma coisa que eu achei interessante, sabe assim, como a mesa proprietária lá de fora não tem um prazo, digamos assim, é você passar, você tem que chegar na sua meta, eu separei um dinheiro mensal, entendeu? Que é como, digamos, o valor da inscrição. Sim. E aí aquele dinheiro ele não me faz falta, ele está separado para realmente trabalhar em cima disso. Lógico que a gente quer passar o quanto antes, né? Mas pelo menos é um dinheiro que não vai influenciar no dia a dia, né? Sim, essa é uma boa questão, que é até pergunta que surge bastante, né? Tipo, pô, se eu passar próximo mês, não cumprir os 15 dias, eu vou ser reprovado? Não, você não é reprovado se você não fazer no mínimo de 15 dias. Você só precisa ter um mínimo de 15 dias, sabe? Tipo, você precisa ter operado por pelo menos 15 dias para você ser aprovado e ter seguido as regras bem. Só que para isso você pode levar o tempo que for. Se você passou um mês, chegou faltando assim 2 dias só e você viu que, pô, preciso fazer uma cirurgia, preciso fazer uma viagem, preciso fazer alguma coisa importante, basta ficar por mais um mês, até porque se você está perto de ser aprovado, vale a pena, sabe? Aí ficou o próximo mês, pode ficar o tempo que quiser, basta renovar e continuar. Então é outra vantagem, você não tem um limite de tempo para ficar ali aquela pressão na sua cabeça. E como você falou, um dinheiro que não vai fazer falta, né? Para você fazer esse investimento com um dinheiro que não faz falta e não com aquele dinheiro ali que você está usando no dia a dia e que é importante para você. É um dinheiro de investimento. Exatamente. Pessoal, eu tô já servindo aqui que nosso tá carbonara, ele não espera, né? Bonito e cheiroso. Opa, vamos lá. O cheiro aqui é só pra gente. Pra quem tá vendo, vai ficar Quem tá vendo vai ficar só na expectativa. na vontade. Olha, coisa linda. Aqui nosso plenão, primeiro contemplado. Olha só. Muito obrigado. Não se preocupe que os últimos serão os primeiros, tá? Vou botar um pouquinho a mais para você, viu, Oswaldo? Olha, já saí na vantagem. Já é a vantagem. Veio de fora, é a vantagem. Tá bonito, né? Vamos lá, é um prato espetaculoso, romano. Não Eu só aprendi bonito. nas minhas andanças, né, gastronômicas lá por Roma. Não só tá bonito, como você organiza bem, né? Tipo, Mas assim, olha, eu não coloquei o parmesão, porque ele já leva parmesão, né? Mas eu acho assim que pô, vai fazer uma coisa, faz bem feito, né? sim. Então, a comida, você come com os olhos antes de colocar na verdade. boca, não é? Então, assim, se ele é servido mais bem feito, né? Coisa fica bacana. É como no treino, né? Eu acho que tudo que você faz com organização, com método, com amor, no final das contas as coisas tendem a acontecer, né? Vamos dar certo. Então, assim, é isso. Vamos lá. Tá aqui. Engraçado como você tem amor ao trading, né? Porque tudo que você fala da vida, você consegue fazer uma referência ao trading. Tipo, tá fazendo comida, é como no trading. É porque eu já estou há 20 anos casado com um trader, né? Exato. Então, não existe Fábio sem o trading, nem o trading sem o Fábio. É verdade. Só sejam... Muito Vai ser uma obrigado. satisfação, eu gosto de ver eles comer. Vou servir um pouco mais de bicicleta para vocês, que vocês se soltarem mais, né? Tá bom. Obrigado. Eu vou querer bicicleta. A gente espera você aqui, ó. Vamos lá, me digam também se deu stop loss, né? Se ficou ruim, vocês falam, Fábio, deu stop loss. Alexa, cala a boca, Alexa.
Quer um pouco mais de água? Essa da Alexa. Então, assim, o trading, no final das contas, assim, Oswaldo, ele me deu tudo que eu tenho. Tudo, absolutamente tudo, né? Inclusive, eu falo muito assim que, claro, acima de Deus, né, Deus em primeiro lugar, mas quando eu passei dificuldade em relação à própria saúde, eu acho que o trading me ajudou bastante, porque eu sabia que as coisas não aconteceriam de uma hora para outra. Eu tinha que enfrentar uma luta, eu tinha que dar o meu melhor, né? E dentro desse ambiente que o trade faz a gente ficar mais cascadura, né? No dia a dia, eu acho que ele me ajudou bastante nessa perseverança, né? Da luta, enfim. Sim. Claro também que minha família foi essencial em tudo, não tenho como separar também isso da minha família. O meu me recompõe em termos de saúde, né? Minha esposa sempre me apoiou, meus filhos, né? Tudo que eu faço é pelos meus filhos, então assim, mas é isso, tá? Novamente aquilo que você falou, né? Que do trading e a vida, um ajudando o outro. Você não desiste no trading, então o trading te ensinou a nunca desistir. E no momento que você estava doente, você usou isso na sua própria vida. A não desistir e continuar para se recuperar bem. A não desistir, a continuar, a tornar o meu ambiente o melhor possível. Eu me lembro muito bem quando eu estava na UTI, eu estava muito fraco e mal conseguia andar, mas eu tornava ali aquele ambiente bacana para um lado, eu era divertido e humano com aquelas pessoas que estavam me tratando, ou seja, com as próprias enfermeiras, eu brincava o tempo todo. Então, assim, essa questão de você não deixar se implodir internamente, né, enfrentando os problemas do dia a dia ou o problema do próprio trading, né, que muita gente parece que coloca uma carga emocional tão grande em cima disso tudo que até termina por atrapalhar, né? Então, acho que você tem que meio que entrar no flow do processo e entender que você nada mais precisa fazer do que um bom trabalho. Ou seja, o bom trabalho nada mais é do que aquilo que está acontecendo na sua vida depende dos atos que você vai ter, né? Então, assim, basicamente, por isso que eu falo tanto do trading, né? O trading me ajudou em absolutamente tudo. Não tem como separar a Fábio do trading, não tem como separar o trade do Fábio. Vamos lá, deixa eu pegar, me dá meu prato que eu quero comer também. O carbonara deu game, viu? Deu game? Deu game total aqui. Deu game. Me dá aí meu prato. Vou dizer uma coisa para vocês. Vou ensinar vocês a comer de colher. Hein? Me dá meu prato aí. Vai, Brenão. Brenão, você quer comer tudo, Brenão? Não, já tava tentando e tava errado aqui. Segurando meu prato. Rapaz. Escondeu pra deixar pra ele mais. Queria um pouquinho. Vamos lá. Delícia comer, bater um papo, comer, andar de bicicleta, é bom demais. Rapaz, viu bom essa bicicleta. Mas deu stop loss não? Sério? Tá bom mesmo? Tá ótimo. Game total. Vambora. Dá pra sentir o parmesão, o bacon, todos os sabores estão aqui Presentes, né? presentes, bem fortes. O sal tá legal. Tá, tudo bom. Então tá bom. Não deu stop loss não. Foi da técnica, foi seguindo a técnica. Depois você mesmo vai avaliar seu prato aí. Vamos lá, mas aqui é Alba, só não vai comer não, Alberson. Tá na hora dele. Ainda, Lara vai comer também, Lara? Bom, eu vou sentar aqui agora com vocês e vou degustar. Vai ensinar outra técnica pra gente. Vou comer rápido e com a colher. Vamos lá. Agora eu entendi a presença da colher aqui. Eu tava fazendo uma tentativa com ela, você viu que não deu certo, né? Deixa eu botar uma aguinha, mais um pouco de bicicleta pra mim. Vocês estão... Meu pneu tá murchando de vocês não? O que é que tá acontecendo? Pessoal, sou muito grato por vocês estarem aqui nesse programa. Eu acho que tudo que a gente faz, tem muita gente que fala na internet muito mal assim, né? Ah, o cara é vendedor de curso, o cara não sei o quê, né? Sempre tem. E eles não imaginam o tanto que a gente trabalha para dar
ambientes como esse, né, falando sobre trade, falando sobre vida, a vida, né? Sim. Sim. De fato. Mas é isso. Agora eu vou falar para vocês o tutorial de como comer de colher. Primeiro você tem que passar um fio de azeite aqui por cima, mas o fio de azeite não tem nada a ver, porque eu gosto de azeite mesmo, tá? Você pega a colher com esta mão, pode ser, você pega aqui, ó, e ó. Agora tem que encher a boca, a gente tem que abrir bocão, vai enrolando, que não dá para cortar a pasta, tá? Enrolou aqui, ó, pega e... Vamos lá. Tentativa e erro. Ave Maria, que enorme o negócio. Gostoso, hein? Tá ótimo. Solta o cachorro, solta as andorinhas, solta o que for aí, que o bicho ficou bom mesmo, de verdade. Muito bom mesmo. Já bota os cachorros na gravação. Alberson Lato, faz. Rapaz. Saindo do meu regime. Tu tá de regime? Tu tá querendo fazer o quê, meu amigo? Nunca marco tive, só. mas... Se tivesse. E aí, Fábio, agora que você está aqui na mesa, qual tema iremos abordar? Rapaz, eu tenho... Você quer parar e comer e conversa depois de esvaziar o prato? É outra bronca minha? Que tem um bocado, né? Hã? Se der outra bronca minha, eu tenho. Manda uma bronca tua, Brenão, vai. Bronca do Breno. Bronca de trade, tá? Não vai Não, entrar na então. trade da depressão também, não, que a gente corta, hein? Poderia ser, mas não. Mas o corte de quadro aí coloca bronca do Breno. Grandão assim na tela. Trade da depressão. Não, a questão é o seguinte. É antecipação da entrada. Eita. Na verdade, uma bronca que eu tenho muito grande é o seguinte. É o medo de perder a oportunidade. Entendeu? E aí, muitas vezes você fala muito na questão do pimbar, eu até aguardo, mas tem vezes que está um pouco próximo da região, mas não está naquela região mesmo perfeitinha. Aperta o botão. Ou até está próximo da região, mas assim, se puder me ajudar, aí eu falo por ajuda mesmo. Qual o melhor momento da entrada, o quão próximo tem que estar da região, como essa questão de se perder a oportunidade, deixar andar mesmo e deixa pra lá e segue caminho. Eu tenho muito essa dificuldade. São boas perguntas, ó. Eu vou dizer pra vocês o seguinte, eu tô com 20 anos e eu ainda caio, vez por outra, numa bobagem, né? E é infalível de fazer bobagem no mercado, tá? O que acontece comigo é que eu me recomponho mais rápido, né? Isso é bem bacana. Mas o que é que eu posso falar nesses momentos? O que é que eu vi nesses 20 anos? Eu vi que você querer antecipar, ou seja, você... como é que eu poderia falar para tu, Brenão? Você chegar assim e dizer, poxa, essa área é muito boa e eu vou entrar simplesmente por estar num suporte ou numa resistência importante, né? Você pegou no ponto fraco, entendeu? É justamente o que geralmente eu quero Mas vê bem, um ponto que você tem que colocar na cabeça é que suportes e resistências em algum momento vão ser rompidos. Sim. E aí se continua uma própria tendência, entende? Então assim, como é que você entende o porquê do que eu falo muito da matriz do Pimbar, da minha matriz do Pimbar e do próprio engolfo? É porque quando acontece esse tipo de situação, o mercado deu uma dica, vamos assim dizer, de que houve uma falha no fluxo. Ou seja, o fluxo que estava ora subindo, houve aquela falha, fez um candle de venda, confirmado um candle de venda. Isso quer dizer que aquela força compradora, por algum motivo que a gente desconhece, ele simplesmente parou de acontecer. Então o que é que acontece? Ou uma retração, um próprio pullback, ou uma inversão. Nesses dois pontos, existe a oportunidade de você fazer dinheiro. Sim. Entende? Mas quando você não tem uma sinalização do próprio mercado nesse sentido e você quer antecipar uma entrada que ainda não existiu, o que é que vai acontecer? Não houve falha do fluxo e por muitas vezes o preço continua na tendência subindo ou caindo cada vez mais, né? Então assim, esse ato de você trazer uma carga de ansiedade muito grande para o trade, por fazer dinheiro, termina levando a tudo que você não quer. Ou seja, a perder. Então, assim, a cabeça do trader que está iniciando, que já tem alguma coisa, é que ele olha uma oportunidade ainda
E ele, com medo de perder aquela oportunidade, ele se antecipa. E essa antecipação é muito ruim. Por quê? Porque você atua no mercado sem confirmação. Mercado você não vai apenas assim, o que eu poderia falar para vocês? O mercado não é apenas você criar um setup, uma forma de operar que veio da sua cabeça, sei lá, num flash, e você atuar e fazer aquilo. Não, você tem que entender como o mercado funciona e seguir o mercado. Esse é o grande desafio do trading. Não é chegar e dizer, não, eu vou montar o meu próprio setup, eu vou fazer aquilo. Não, entende como o mercado funciona de forma mais ampla e segue o mercado, sabe? Eu acho que aí está sempre por do gato, na verdade. E né? aí tem muita experiência também, né? Eu vejo nisso aí duas coisas, né? Que é o FOMO, em inglês, que é Fear of Missing Out. Isso. Que é o medo de perder o momento, né? E ele ocorre não só no trading, como em diversos lugares quando a pessoa está ansiosa. Por exemplo, nas redes sociais isso ocorre muito quando uma pessoa recebe uma mensagem e faz aquela notificação e ele tem medo daquela notificação ser importante. Então a pessoa tem o costume de estar sempre olhando o celular o tempo todo porque ela está com medo de ter perdido alguma informação importante, sabe? Aí a pessoa, às vezes você pegou lá, olhou o celular, não era nada, era um cara te dando um bom dia e você perdeu seu tempo pegando o celular, olhando, perdeu até uma operação ali naquele momento para olhar o celular. E a outra questão que entra nisso também é o revenge trading, que seria o trading de vingança. Quando você já fez algo ruim e já está num dia ruim de trading e você quer continuar porque você quer recuperar aquilo que você já perdeu. E tudo isso só por causa do emocional abalado. Você teve emocional abalado na operação que você entrou, né? E você entrou porque você estava com medo de perder e você acabou levando ao trading de vingança, onde você vai caindo num loop assim que só vai piorando, né? Isso fora, Oswaldo, a questão não só o trade de vingança, né? Tem um pessoal ainda que tira o stop, né, Fábio? O que é que acontece, né? A retirada do stop é quando ele coloca na cabeça de que ele comprou numa área boa. Porque, Breno, tem uma coisa no day trade que vocês têm que colocar na cabeça, que é o seguinte: você não precisa comprar na mínima do dia, nem você precisa vender na máxima do dia para fazer dinheiro. Você não precisa disso. O que você precisa é entrar em áreas importantes e a favor da tendência. Então, assim, uma reversão, por exemplo, né? Tem muita gente que tem dificuldade em operar reversão. E reversão, de fato, é um pouco mais complicado. Né? A gente estava conversando até sobre isso hoje. Tarde sobre isso. Se tem alguém com dificuldade, sou eu. A reversão, ela tem algumas coisas que são dela própria, vamos assim, do DNA da reversão, que ela demora um pouco a acontecer. E esse demorar um pouco a acontecer faz muitos dos traders desistir de operar de fato aquela reversão. Exato. Ele passa muito tempo, enfim, ele começa a ficar com um pouco de ansiedade e também em desacreditar da própria operação, e isso traz coisas negativas, né, para o ato de operar. A questão também do stop loss, que eu vinha falando a princípio, é que a pessoa, quando compra ou quando vende, ela acha que está vendendo uma boa área. E ela não quer, de fato, ali perder o dinheiro. Ela olha o stop como se fosse uma perda de dinheiro e não como um ato de proteção do seu capital. Gerenciamento de risco, né, que é necessário. Porque como é que eu vou entrar num risco que eu não sei mensurar qual é? Quando eu tiro o stop, eu não sei mensurar qual é o meu risco. Pode ser muito pior do que você imaginava que ia ser, né? Pois é, não pode consumir por completo a conta do cara, não é? Porque ele não sabe mensurar. Teve uma coisa quando eu trabalhava em corretora, e quando o gringo tirava dinheiro do Brasil, vamos assim dizer, né? Eu ficava perguntando, por que vocês estão tirando dinheiro? Né? Todo mundo corre risco no mercado, né? O mercado quem fomenta o lucro é o risco, no final das contas, né? E numa conversa que eu tive com desses gringos, né, trabalha grande, ele falou: Fábio, o problema não é correr risco. A gente sabe que a regra é essa, para você ganhar dinheiro você tem que correr risco. O problema é você não saber mensurar o risco que corre. Quando a gente não consegue mensurar o risco que corre, o que é que a gente faz? Se afasta. Então, assim, já o trade de varejo que está iniciando, não.
Ele simplesmente delega toda a responsabilidade para fazer a gestão do capital, ou seja, a gestão de risco da conta dele para o mercado e tira essa responsabilidade dele. Ou seja, quando ele tira o stop, ele está fazendo isso. Então isso é muito ruim para quem está operando, entende? Com certeza. Então assim, aí ele cai da bicicleta. Eu ontem tive tanta sorte. Ele cai da bicicleta. já. Não cai não. Qualquer coisa vai para a piscina ali e cai na piscina. Mas é isso. E agora aprendi. Vamos ver, tá aí. Acho que tem muita coisinha. Muito detalhe. Essa é a realidade. Muitos detalhes. Tem muita coisinha assim que o trade ele se perde, sabe? Uma outra coisa que eu vejo assim, iniciante pra caramba, é a cobrança de familiar, cobrança por resultado. Aí é complicado. Como é que você vai trazer resultado no curtíssimo prazo? Como é que você está aprendendo e se desenvolvendo no trading e você ainda tem que trazer a carga emocional de você mostrar de fato o resultado para aquelas pessoas que te amam, vamos assim dizer, né? Te amam de verdade. Porque o que acontece? O trading, ele vai muito assim, ele se confronta com a profissão formal. Como é que uma pessoa, Oswaldo ou Breno, vai para frente do computador, faz um trade que dura talvez 30 minutos e ele ganha mais do que uma pessoa que trabalha 8 horas por dia de CLT Durante um Um mês todo. durante um mês? Não é? Como o cara vai explicar isso, não é? Então, assim, a grande maioria, estava conversando até com os alunos meus de mentoria e eles estavam falando, a gente estava falando sobre isso. E eu dizendo, pô, vocês têm que desapegar disso. E são travas que vão segurando vocês. Entende? Vocês têm que ver que a coisa é real. A gente está aqui mostrando isso que é real. Entende? Então, assim, quando você enxerga o trade como uma coisa real de fato, que pode mudar de fato e simplificar a vida, a tua vida, a minha, de qualquer outra pessoa. que você nem esperava. Né? Pois é. Então tudo muda, né? Então, assim, essas cobranças também dos familiares, né, que existe e que é natural, tá certo? É algo que por muitas vezes mata muita gente talentosa, né? De fato, assim. Aí eu tenho que fazer uma defesa. É. Porque a minha esposa realmente foi parceira nisso aí. Foi parceira. Não, total. Ela, assim, apesar dela não entender muito o processo, que é normal do que não é do mercado, mas ela sempre apoiou quando tem que apoiar. Eu acho que... É uma das esperanças. Eu acho que são crenças limitantes, né? Mas isso não é só no trading, eu acho que é em qualquer área que é um pouco diferente, sabe? Por exemplo, minha área que foi sempre trabalhar na internet, no computador, aí pronto, isso não é trabalho, isso daí não existe, como é que você vai ganhar dinheiro com isso? E aí você vai ganhando e mostrando para as pessoas e aí vão começando a acreditar de fato. Então, principalmente pessoas que são, tipo, digamos, uma mãe que já tem 60 anos, que já tem 70, que já tem 80, nunca vai entender que você consegue ali no computador, em 30 minutinhos, fazer tanto dinheiro. E uma pessoa que está ali na enxada, trabalhando o dia todo, faz muito menos que você, sabe? E às vezes você mesmo se questiona se isso é possível, se você merece isso tudo, porque você está ganhando tão bem para fazer uma coisa que você acha tão legal e tão simples, e aquela outra pessoa está ali no sol, trabalhando, sabe? Isso me lembra, Arnaldo, o seguinte, tem muita gente, aí teve gente que realmente falou comigo e fala até hoje, que pensa que a gente está num jogo. É verdade. Pensa que a gente tá num jogo. E, infelizmente, assim, tem muita gente que já perdeu dinheiro com isso, né? E se você coloca na internet, tem muita gente que realmente jogou. Jogou. Você pode usar o trade pro jogo. Como se fosse um jogo mesmo. Sim. E, infelizmente, acaba trazendo um lado negativo também pra isso. Pra imagem. Pra imagem do negócio, entendeu? Se você pensar que é um jogo, realmente vai fazer daquilo um jogo e provavelmente você vai se dar muito mal, né? Mas tem gente que quer o jogo. Aí onde está o ponto. Tem gente que quer o jogo. É louco falar isso. Tem gente que quer se punir. Tem gente que vai pra lá porque ele gosta da dor de se sentir mal. É louco falar isso, louco, né? mas é... Deve existir mesmo. Eu tenho
um aluno em específico, ele é médico psiquiatra, né? E ele fala muito sobre coisas da mente humana, né? Sim. E tem coisa da mente humana que vai te conduzindo para lugares que nem mesmo a gente, conscientemente, a gente falando, a gente entende. Sim. Entende? Já vi falar muito disso, inclusive de pessoas que são ricas e perdem tudo e depois recuperam tudo porque a mente dele está virada para ganhar dinheiro. Isso. E pessoas que são pobres, ganham muito e depois perdem tudo porque ela está virada para perder dinheiro, sabe? Tipo, ela já tem na cabeça dela que ela não merece aquilo que ela ganhou. Então ela faz de tudo para gastar, até mesmo com qualquer besteira. E aquele dinheiro que ela ganhou ali rápido também vai embora rápido. Então, essa pessoa não se mantém rica. Que tem um pouco a ver com isso que você está falando também. Eu acho que tem muito de autoconfiança, né? Sim. Eu tinha, como vocês sabem, eu trabalhei sell-side, né? Eu trabalhei no mercado em si, atendendo pessoas. E eu tinha clientes meus que diziam, Fábio, eu não tenho medo nenhum de quebrar. Se eu quebrar hoje, eu refaço tudo. Eu sei o caminho para fazer dinheiro. Toma um risco. Essa autoconfiança é muito forte. Isso não quer dizer que ele estava disposto a perder o que ele já tinha construído. Sim, de com forma certeza. alguma. Mas ele tinha uma autoconfiança tão grande nele que ele sabia que se algo muito ruim acontecesse na vida dele, ele conseguiria se recuperar. Então eu acho que isso é uma das coisas, inclusive, que define pessoas de sucesso. Sim. Entende? Define traders de sucesso também. Totalmente. É você ter a confiança, uma autoconfiança muito forte de que você vai desempenhar aquela atividade que você vai vencer. Eu acho que isso é algo assim muito importante para quem está treinando. Sim, muito interessante. Não é? O que mais? Lá no blog a gente tem inclusive uma seção que é pessoas, né? A gente fala muita coisa no blog. E nessa seção de pessoas mostra um trader que ele perdeu tudo, quebrou e tudo mais, e depois ele conseguiu se recuperar. Eu não estou lembrando o nome dele agora, mas a gente fala sobre traders de sucesso e um deles era isso, né? Ele quebrou e aí recuperou logo depois. E inclusive isso acontece no dia a dia, né? O cara ali, ele vai, opera, quebra naquele dia, perde tipo uma grana e consegue recuperar no dia seguinte um valor muito mais alto do que ele perdeu no outro dia. Direto eu vejo nos seus stories, se você posta, e hoje não deu bom, hoje não deu game, mas aí no dia seguinte você tipo um game absurdo. E isso é muito bacana de ver. Porque, tipo assim, o que eu falo muito é que essa palavra jogo é uma palavra que me incomoda dentro do próprio trading, né? Sim. Mas assim, quando eu falo em relação ao jogo, eu falo um jogo de xadrez, que é um jogo mental, né? Estratégia de antecipação, né? De movimento, você vai ver o que seu adversário pode fazer, e assim é o mercado. Mas dentro disso tudo, o que é que acontece? Se você atua no mercado com expectativa matemática positiva, ou seja, você traz um pouco de ciência para o trading, e o que seria essa ciência? Coisa muito simples, é a relação de risco-retorno. Ou seja, quando eu trado, quando eu faço algum trading, ou seja, eu estou negociando com o mercado, eu me disponho a pagar muito menos numa perda do que ao que eu quero de fato do mercado. Sim. Então isso é muito importante, porque, vê bem, Oswaldo e Breno, no mercado o que é que acontece? Motoqueiro, vai-te embora, doido! Então assim, no mercado nós temos dois possíveis inícios de operação, que a gente só tem a opção de comprar ou de vender. Uma compra ou uma venda. Se inicia dessa forma, qualquer trade. E nós temos 4 resultados. Quais são os 4 resultados? Eu posso perder grande e eu posso perder pequeno. Como eu posso ganhar grande e ganhar pequeno. Então, qual é a grande, vamos dizer assim, o grande desafio do trade de sucesso? É simplesmente anular isso aqui. O perder grande. Sim. Se você, quando ganha pequeno, mas quando perco, só perco pequeno, a coisa funciona. Entende? Então, tipo, quando eu perco pouco, mas quando eu ganho muito mais em relação ao meu prejuízo. Sim. Então, por que eu vou me preocupar com o resultado final se eu tenho um modelo operacional que me traz isso? Tem uma estratégia definida que vai estar sempre... Que vai me trazer isso, entende? Uhum. Então, assim, claro que existe, assim, eu estava falando com o Breno,
Tem dia que eu começo tomando pau, prejuízo, aí eu preciso fazer algumas coisas dentro do meu operacional, vamos assim dizer. Ou seja, é mais o ato de acreditar em si, de você continuar fazendo o que deve ser feito. E aí você consegue, por muitas vezes, na sequência do ato, você simplesmente mitigar todo o risco, todo o prejuízo que você estava tendo naquele momento, ou seja, anular o prejuízo. Ou diminuir ele muito. Então, assim, uma das coisas que a gente tem que entender e se preparar para o trade é isso também. É o ato de ser consistente dentro da própria técnica, sem estar escolhendo o trade que vai entrar. A técnica mandou, você tem um ato de robô, que eu chamo. Sim. Você não pensa, você age. Entende? Então, isso é muito importante também para levar o trade para a parte consistente, não é? Ele tem que seguir uma técnica e acreditar naquela técnica e executar todas as vezes aquela técnica quando ela de fato foi startada no mercado. E a coisa que eu estava pensando é que mesmo que não dê certo no curto prazo, no longo prazo, como a técnica está bem definida, ela vai trazer resultado. Traz resultado fantástico. Você imagina o seguinte, você tem uma tabela de risco-retorno. Se eu acerto 50% dos meus trades com a relação de 1 para 2, ou seja, 1 de risco para 2 de resultado, de retorno, você já ganha dinheiro. Exato. Ou seja, se eu faço 5 operações no dia, vamos assim dizer, 5 não, 6, né? Mas faz número par. Acerto 3 e erro 3. Mas vê bem, quando eu errei as 3 aqui, eu tenho 2% de prejuízo, eu tive 6% de prejuízo. Mas quando eu acertei as 3 aqui, eu tenho um dobro, eu ganhei 12. No final eu ganhei 6. Então mesmo você operando com 50% de retorno, vamos assim, de acerto, mas você tendo um retorno que é o dobro, você já ganha dinheiro em si. Então essa simplificação do trade é algo muito importante e que as pessoas não entendem isso. Nada. Isso me levou, Fábio, a outra que eu estou usando o momento mesmo para a gente conversar. Me levou a outra coisa. A gente tem muito a questão do stop loss. E quando a gente parametriza aquele stop loss, o certo é sair ali. Mas aí eu tenho uma outra dúvida minha. Quando a gente está no game, a gente está... a operação está indo a favor. A gente, lógico, tem um take lá, o nosso alvo. Mas tem certas operações que muitas vezes a gente vê que a coisa não está andando exatamente como a gente quer. Aí eu queria um favor teu. Como é que a gente começa a analisar a operação? Lógico, o ideal é que chegue até o take. Mas se a gente tiver, ela está indo a favor, como é que a gente pode ver se ela realmente não está... É melhor sair daquela operação e colocar no bolso o que está dando além. Né? Bom, tem certas coisas que eu uso, né? Certo. A primeira é o seguinte, eu tenho um parâmetro de que quando o meu trade bater ali, eu não devolvo mais do que aquilo. Vamos dizer, o cara deu 10 passos para frente, vamos dizer assim, em pontos. 11 passos, 12 passos para frente, vamos dizer 12 pontos para frente no mercado do S&P 500, né? Que é o mercado que a gente opera. Que é o melhor mercado do mundo, né? O B3, no Macholinha estão todos aí na B3, enfim. Durmo com essa, não quero nem saber. Bicicleta já entrou na cabeça. Então, assim, o que é que acontece, né? Então, assim, nesse ponto, cara, o que é que você tem que ver? E aí eu me perdi. Me perdi valendo. Fui falar da bicicleta, ela capotou comigo. Entrou na cabeça mesmo. Não, é que ela capotou, ela bateu numa pedra, eu virei e foi com tudo, vai. Não, qual é o melhor momento pra gente ver que aquela operação ela não vai chegar no take, mas já, então, vamos lá. Já dá pra botar no bolso? Então eu defini assim que, pô, quando aquilo passar de 12 pontos pra frente, a gente já conversou até sobre isso. Acho que eu não devolvo a gente conversou 10. Já tá. Entende? Porque o que é que acontece? Você começa sempre com um loss. Você diz, olha, eu tenho esse loss é a única certeza que eu tenho. Certo. Quando o trade começa a rodar a seu favor, você começa a ter que tomar algumas atitudes. Primeiro, mitigar o risco por completo, que é você movimentar esse loss para o BEP, que eu chamo que é o Break-Even Point, que é o ponto de equilíbrio da operação. Ali eu não perco mais. Certo. Mas, cara, quando ela está lá dando 10 passos para frente, 12 passos para frente, que seriam os pontos,
e tu tá lá com uma boa grana já ganhando, você não pode entregar aquela grana pro mercado. Que é onde vem a ganância de vez em quando. Pois é, de você sempre querer mais e mais, né? Então, assim, o mercado o day trade é o seguinte, é como se você estivesse dando tiros. Se você for olhar o gráfico de 5 minutos, você tem lá uma entrada boa, um tiro muito rápido, que é um tiro de recuperação, o mercado dá uma estirada. Depois ele para, retorna um pouco, fica preso, ou então reverte e cai novamente. Não é? Você não consegue, de fato, antecipar isso. Nem saber até onde vai reverter, né? Pois é. Então vamos lá. O que é que eu preciso? Eu preciso pegar 2 ou 3 tiros desse, que vão durar 20 minutos do tempo. Entende? Então vai lá, se eu pego esses 10, 12 pontos, passou 12 pontos, eu já faço um trailing stop, boto ele lá para cima, né, e já me resguardo de devolver esse capital para o próprio mercado, você já está tomando uma atitude positiva. Entende? Porque o mercado é isso, ele te dá, mas ele te tira, ele te dá e ele depois vai lá e te cobra. Então você não pode simplesmente deixar passar certas oportunidades de você botar dinheiro no bolso por conta disso. Claro que existem alguns momentos que você tem que ter entendimento. Pô, o mercado está aqui num fundo muito importante, pintou uma reversão, isso pode andar bem mais. Existem confirmações de outros time frames aqui me dando. Né? Então o que é que eu vou fazer? Ali eu posso ter um entendimento de segurar mais aquele trade, principalmente quando você está com gordura, ou seja, você já ganhou no dia, você já está tranquilo ali, né? Seu stop não, já vai estar, você já tem um lucro, uma gordura ali, que se você não tomar um stop talvez, não vai te fazer, não vai te arrancar um pedaço da tua conta, tá certo? Então tem momentos sim que você tem que optar por acreditar mais, certo? Mas são raros esses momentos. Geralmente você tem quem? Segurar a grana que já está no teu bolso. Entende? Então, tipo, é o que eu sempre falo, né? Trades sólidos. A gente tem que seguir trades sólidos. Quais são aqueles trades sólidos? Que andam e nem olham para trás. Então, se for o caso de um trade sólido, uma tendência muito forte de alta ou de baixa, ele nem vai olhar para trás. Tu vai estar colocando teu trailing stop ali para cima, né? Pegando 10 pontos, depois 15, depois 20, depois 25, 30. E no momento que ele falhar, ele vai lá e te tira. Mas tu não deixou, ou no stop loss ou no BEP lá embaixo. Porque é muito doído, cara. Você pegar um trade que tá dando uma bela de uma grana, depois você ser estopado, ganhando absolutamente nada. Minha pergunta foi justamente por isso aí. Entendeu? Não é? Minha pergunta foi justamente por isso. Então, assim, é só ajuste. Para tudo no trade existem incentivos, sentidos e existem também formas de você atuar, né? O trade que está iniciando, ele falha muito em relação a isso, tá? Mas aí tem a comunidade, que a gente está lá dentro, discutindo todo santo dia, discutindo sobre esse tipo de atitude. E eu acho que isso é super importante, né? Você tá em ambientes que te coloquem para frente, né? Então, assim, cara, essas coisas vão sendo, essas lacunas vão sendo fechadas no tempo de mercado. Entendeu? E aí você vai numa conversa como essa, entende? Mas a gente podia fazer uma conversa dessa toda semana, entendeu? Rapaz, eu sou parceiro, mas é difícil, né? Eu sou parceiro. Tiramisu é uma sobremesa típica da Itália também. A gente vai comer. Obrigado. Tiramisu? Tiramisu. Interessante. É com café, hein? Não, mas aí tem a parte boa do trailer. Ah. Você nunca vai ter na vida uma oportunidade como tem no trailer. Não. De mudar de vida. Sério? É. É mesmo. E você fala isso. E eu tô acreditando. Entendeu? Você fala, eu acredito. Não vem me botar no meio não, meu filho. Não vem me botar no meio não. Mas é a verdade. Mas é bom, pô. É bom. Mas assim, não é um negócio assim, né? O pessoal acha, não sei o quê. Feito eu falei, pô, pra vocês aqui. Teve uma época lá atrás que eu pensei em sair do trade porque eu tava operando numa técnica que era muito foda, né? Que é tape reading.
Então, assim, aquilo me consumia tanto que me fez querer sair do próprio mercado, né? Sim. Mas, pô, o trader é um negócio muito legal, né? Então, graças a Deus eu não saí. Graças a Deus eu não saí, né? Não, Porque no final das contas você olha assim e diz, pô, não tem nada melhor, né? Não tem nada melhor, nada que faça você aproveitar a vida, você ter uma certa liberdade, né? Você ter grana sem limite, porque no final das contas quem vai colocar o limite é a própria capacidade de fazer grana, né? Se você tem uma capacidade boa, você vai fazer muita grana. com certeza. Então, algo muito massa. Inclusive, isso aí vale dancinha do SP500 aqui, hein, pessoal? No final, até o final, a gente vai fazer a dancinha do SP500 e quem não fizer vai ter 10 anos no mínimo de azar. Eu já tô logo falando. E a gente tem um baiano aqui, né? Tem um baiano. A esperança é grande. O baiano né? que quase não vai pro carnaval. Rapaz, o baiano vai se soltar, vai começar aqui, aí Meu vai Deus. botar um trio elétrico, vai ser um negócio Socorro. fantástico aqui. Mais 2 bicicletas pra você agora. Vai ter que ser mais 3 aí pra eu conseguir fazer qualquer dança. Eu vou tentar. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Aí talvez tenha que chamar Brito, né? Brito que mora lá nos Estados Unidos, bicho é uma onda retada, né? Ele posta cada dancinha, viu? Faz dancinha massa ele. Uma figura. Então assim, pessoal, ó, Trading Food deu um pouquinho assim de baixo astral em algum momento, né? Eu acho, inclusive, que você foi um dos né? Percussores do Baixo Astral. Do baixo astral. Me disseram, Breno. Eu fiquei quase chorando. Você falou alguma Não, coisa assim, me deu vontade de chorar. É a melhor coisa do mundo. Eu já tô pertinho, mas me disseram, Breno, pergunte, tire as suas dúvidas também dentro da conversa. Foi. E vim com essa intenção, né? Quase chorei. É pra fazer chorar mesmo, né? Uma lágrimazinha. Mas é como eu falei, ao mesmo tempo é a melhor oportunidade que você tem na vida. E hoje eu vejo isso. Também graças a você, Fábio. A gente conversava muito sobre isso. E o fato de também não ter de estudo é também por conta disso aí. Então, você vai dar tristeza para a maior alegria de sua vida também. Inclusive tem o Jaime, que Jaime. é amigo Foi teu, através do né? Jaime. Jaime assim, é um cara que ele... Inclusive é um dos alunos que tem uma baita de uma... Ele marca presença nas aulas noturnas, viu? Toda vez ele tá lá. Inclusive ele tá sempre lá, a câmera dele deu um problema no notebook. E a câmera dele deixa ele colorido. Aí eu digo, quem é a música? Aquele galego colorido de Silvio Santos, né? Eu digo, quem é a música pra Jaime? Canta aí, é uma onda retada, né? Jaime é uma figura. Jaime é uma figura. Mas ele fica encabulado e desliga a câmera. Viu? Ele liga. Desliga porque eu fico tirando onda com ele. Comprar uma câmera nova pra ele, rapaz. Eu vou mandar uma câmera nova pra aquele safado. Tá merecendo. É o mais assíduo que tem das aulas. Não, tem uma galera lá que é muito boa. Marcão. Marcão é uma referência. Total. Marcão é referência de De aluno. tudo. De tudo. Aquele cara é De tudo. uma alma boa. É uma alma boa. Eu tenho... A parte educacional, Oswaldo, para mim é um grande presente. Eu, quando comecei assim, comecei muito estimulado pela minha esposa, né? Que ela trabalha nessa parte educacional. E também pela situação que eu tava, né? Em relação, assim, a estar dentro de casa, fechado e tudo mais. Isso aí foi... Aí eu não vou entrar na parte da depressão, porque a depressão é com você. Já saiu dela, entendeu? Já saiu dela. Já passamos essa fase, né, Breno? Tomara. Mas assim, ela que me falava muito, você vai fazer boas amizades, tenho certeza disso. Você vai ter um ambiente de troca, inclusive para quem está conduzindo todo o processo. Porque tem coisas mesmo assim que você está conversando dentro da comunidade e um aluno chama a atenção de coisa que você nem estava atento àquilo. Não é? E isso é muito importante. Você está junto de pessoas que, de fato, levam aquele processo a sério, não é? E que querem, de fato, crescer com aquilo. Então, assim, eu acho que a junção dessas pessoas, quando elas se encontram, a coisa vira muito poderosa. É isso que eu estava pensando aqui, se você estava falando como professor ou como aluno, mas aí eu cheguei à conclusão de que é como os dois, né? Como os dois, eu sou você está num grupo como professor ou como aluno, você que é ganha. meu, que eu mentoro, mas que eu aprendo. Exato. Então, assim, a parte do trade, inclusive eu coloquei no meu Instagram essa semana, falando sobre isso.
que um trader ele está sempre em construção. Parece ser clichê, mas não é. Mas é verdade. Ele está sempre em construção. Sim. Então, por mais alto que você voou, você pode voar mais alto, como você pode também descer se você não tomar cuidado. Entende? Então, assim, uma outra coisa que eu acho muito bacana é você estar num ambiente junto com um aluno que tem muita sede. Isso estimula você. Sim. Estimula você a querer mais, a ter mais sucesso e a dar sucesso para quem está do seu lado. É um ambiente muito bacana. Sim. Hoje eu sou muito grato. Eu falo sempre assim, digo, pô, ganhei lá $1.000, $2.000 num dia. Para mim, é como se fosse assim, mais uma coisa normal. Me entenda, não estou sendo... Não é soberba, não. Não é soberba. Não é soberba. É Tô algo querendo me divertido. sentir o fodão das tapiocas. Não é isso. Mas assim, é porque já virou algo que é recorrente, entende? Não pode não ser todo santo dia, mas é uma coisa mais recorrente. Então, não é aquela primeira vez, né? A primeira vez a gente nunca esquece, né? Sim. Mas, pô, você fazer a mesma coisa, andar de bicicleta 200 vezes, o cara vai, né? É normal, né? Mas assim, você vê o seu aluno, aquele cara lá que está na luta, começar a ter resultado, isso para mim é uma grande alegria. Sim. Hoje eu falo sempre para as pessoas assim, tipo, o ato de ensinar me traz mais alegria do que o próprio ato de treinar. É louco isso, né? Mas é o que eu sinto. Como eu estou atuando mais no Brasil agora, tipo, atuo na empresa toda, mas eu estou focando bastante no Brasil para a gente crescer bastante aqui, a Trading no caso. Eu sempre que eu vejo alguém que foi aprovado, que é brasileiro, eu fico correndo atrás. E aí, você foi aprovado? Você quer fazer uma entrevista? Não sei o quê. E eu fico muito feliz quando eu vejo, pô, um brasileiro aprovado, porque a gente ainda não está tão grande aqui, a gente pretende ficar muito grande. Somos maiores no mercado espanhol, Estados Unidos e tudo mais. Mas aí sempre surge lá um nome assim, Paulo Henrique. Não, esse nome aqui é brasileiro. Deixa eu ver se esse cara é brasileiro mesmo. Eu pergunto pro pessoal, ele fala, é brasileiro. Eu fico feliz, vou lá, mando mensagem, oi cara, tudo bem? Quer fazer uma entrevista? A gente vai ter o prazer de ir lá visitar você para conversar como foi que você foi aprovado. Até porque as dicas dele, de como ele passou, podem ajudar outras pessoas, né? Certeza. Então, eu sempre tento buscar isso e trazer eles para mais próximo dos traders que estão aqui, querendo entender como que passa, como é que é para ser aprovado. Que na maioria das vezes é aquela, gerenciamento de risco, disciplina, é quase sempre essa mesma tecla, né? A disciplina do trader, não desistir e de ter um bom gerenciamento, saber o que ele está fazendo ali, ter uma boa técnica. Perfeito, é isso aí, é isso aí. E assim, você vê pessoas crescer, que eu acho que é uma das coisas que a gente, como brasileiro, tem que se habituar. Porque a cultura da gente é como se o cara que está crescendo é como se fosse uma facada na gente, né? Que não está crescendo, ou para aquela pessoa que não está crescendo, né? E aqui acontece muito, né? E a gente tem que vibrar pelas coisas boas que acontecem com a gente, com os outros, pô. Isso é muito massa, né? E o grupo vibra muito. Demais. Eu tenho muito orgulho de muitos dos alunos que eu tenho, assim, de verdade. Eu vejo muito potencial em muitos deles, né? Às vezes você olha assim e diz, pô, esse cara tá quase lá. Eu tenho vários alunos assim que eu digo, pô, esse cara tá quase lá. Aí teve um até que me ligou, né? Um desses que eu acho que tá quase lá. Me ligou essa semana e quis conversar comigo. E eu sou bem aberto em relação a isso, né? Claro, com aqueles caras que têm um mínimo de noção de responsabilidade com o que estão fazendo, né? Porque tem a turma que tá nem aí, a turma do fundão, que eu falo, a turma do fundão que tá jogando bolinha, o negócio é brincadeira, né? Sim. Mas a turma que tá lá na frente, na batalha, eles querem de fato. Então, para esses caras, a gente dá o tempo, né? Sim. Então, ele tava lá passando por um problema específico, eu disse para ele, eu digo, bicho, a vida tem seus problemas. Tu não pode estar parando tua vida por conta dessa situação. Tu tem que simplesmente continuar seguindo, né? E as coisas, não pode parar com uma coisa boa por conta de uma coisa ruim, que é externa, inclusive, ao que tu estás enfrentando no trading, né? E tu tá desistindo. Então, assim, esse cara me agradeceu pra caramba por eu estar falando algumas coisas, né? E aí ele vai pra frente, entende?
Tô percebendo que isso aqui não tá sendo uma aula só de trading, tá sendo uma aula da vida, né? Mas é que eu falei, o trading é muito da vida, né? Você mistura muito as duas coisas, tá bem ligado em você. Vê, quanto mais a gente... Eu vou até tomar cuidado falar nisso, porque depois vão tirar onda comigo. Everton, safado, tiraria na hora, né? Mas assim, quanto mais a gente dá, dispõe... Mas é porque você falou antes, realmente dá uma... Não é? Já tá pronto para tirar onda mesmo. Mas vamos ficar calmo, pessoal. O que eu estou dizendo é para assim, quanto mais você compartilha daquilo que você sabe com os outros, né? Eu acho que a vida tende a dar mais para você, sabe? Eu acho que é tipo aquela, tem um filmezinho que chama Corrente do Bem, que eu acho fantástico. Né? Parece que um menininho em sala de aula e sai contagiando todo mundo. Então eu acho que isso é uma coisa bem bacana e que pode acontecer no trade, por que não, né? Eu sempre falo, pô, o senso de comunidade, qual é da comunidade em si? Pô, um tá fraquejando, segura na mão do cara e puxa ele, vamos, você pode, né? Sim, bacana. Você merece, porque é aquilo que você tá falando, das crenças limitantes, né? Sim. Você merece isso daqui, pô. Pensa que não. Então vamos embora, vamos, né, batalhar junto, não é? É isso aí. Então assim, pessoal, é isso. A conversa, eu acho que a gente poderia ficar conversando aqui a noite toda. Com certeza. Não é sobre muito do que é o trade em si. Que eu acho que assim, eu sempre falo que foi uma grande oportunidade na minha vida. Grande oportunidade na minha vida, mas grande mesmo. E que bom que seja para a vida de outras pessoas, né? Ainda é para isso que eu torço. E uso desses momentos aqui para a gente mostrar para as pessoas isso, né? E é isso. Eu queria agradecer a vocês dois que fizeram dessa noite uma noite bem bacana, né? Lembro que antes de a gente terminar, a gente vai fazer a dancinha do S&P 500. Vai ter. Vai ter a dancinha do S&P 500. Eu acho que assim, pode ser individual, depois a gente faz um... A gente vai imitar Brito, mas não vai conseguir, né? Não, Brito é fantástico, né? Britão é... Britão é referência, né? Tem um molejo todo dele, né? Mas é isso, muito obrigado a vocês. Eu vi que ele deu stop loss aqui no negócio. Foi pro tiramisu, parece que tá dando stop loss no tiramisu. Ele, viu? Não, eu parei. O tiramisu foi minha esposa que fez, eu tô dizendo. Nossa, você terminou, eu nem vi. Tá tudo excelente, é porque a conversa tava tão boa que eu não me preocupo não. E agora eu vou pegar o control pra gente tomar, né? Mas o control... Aí você falou uma coisa boa. Vai ser parte... O fechamento, né? Parte da dancinha. Depois, né? A gente toma depois das dancinhas. Quem merecer, toma controle depois das dancinhas. Mas, Fábio, eu também queria agradecer. Viu? Assim, são poucos momentos que a gente tem para ter uma conversa como essa, entendeu? E de suma importância. Acho que tenho certeza que esse vídeo não vai servir só para mim, que foi a depressão, mas ao mesmo tempo é uma coisa que o pessoal precisa. Eu quase chorei, tô falando. Não, é pra sair uma lágrima mesmo. A bronca do Breno. Eu acho que saiu, né? Eu segurei, respirei, a lágrima voltou. Foi e voltou, mas é assim, é o que o pessoal sente, entendeu? É o que o pessoal sente e tenho certeza que vai ajudar muita gente, como me ajudou. Então, obrigado. Valeu, meu irmão. Chega batendo. Eu também só tenho a agradecer, né, de estar aqui em João Pessoa, uma cidade linda, e foi muito bacana vir aqui conhecer duas pessoas incríveis, um trader que vai ser, já é um trader de sucesso, vai ser de mais sucesso ainda, vai ser aprovado, vai ser o milionário de Recife, né? Não, já é o milionário de Recife. Não, porque ele tá assim, sabe? Tu sabe, milionário tem várias entradas, né? Vários negócios, não sei o que. Ele quer fazer mais um. Eu tô escondendo. Entendeu? Eu não gosto de ficar muito exposto, não, entendeu? Por conta disso. Tu sabe, sequestro, essa coisa do Brasil é uma coisa complicada. E Fábio, que também é aqui não só um professor de trading, como já mostrou ser um professor da vida, né? Então, você tá com ele ali, você não aprende só sobre trading, mas você aprende mais sobre si mesmo, sobre superação, sobre muita coisa. Então, eu diria que foi uma aula para mim também aqui hoje, porque muita coisa que eu ouvi eu vou levar para mim. Então, foi uma experiência muito bacana, um carbonara maravilhoso. Eu já ia falar isso. Tá vendo? Falou de Fábio do trem, Fábio da vida, mas não falou da comida. Eu ia dizer bem, irmão, o cara achou uma merda. Não, eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro a terminar, pode ver no vídeo. Aí olho no lance, minha Nossa Senhora!
Melhor carbonara que eu já comi na vida, entendeu? Só comesse esse, né, safado? Tudo bem. Esse aqui ainda não terminei, mas com certeza eu vou terminar já já. Não só o carbonara, desculpa, como a sobremesa. Não, sim, tudo fantástico. A sobremesa tem que falar bem, né? Mesmo sendo mentira, mas Não, fala. verdade total. Entendeu? É um prazer estar aqui representando a Antitrade, né? E é isso aí, vamos seguir em frente, que sejam muito mais programas desses, com a gente, sem a gente, com milhares de convidados aí que você vai ter, com certeza. É um programa muito bacana. Vamos embora, vamos embora. Foi de coração. É coraçãozinho pra você, coraçãozinho explodindo, vamos embora. Até pra Olga eu dei um. Pra minha mulher também, que tá ali de olho. Pessoal, agora a dancinha do SP500 com um baiano à frente, que vai ser um espetáculo. Tá brincando. Vamos embora. Brincando nada, depois ele vai dar, vai fechar e depois a gente entra com a dancinha, hein? Como é que vai ser isso?